Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros, nessa semana especial, uma semana em conexão com a história do nosso Mestre Jesus, aonde em todos os povos, em todas as culturas, em cada parte do nosso planeta, desse mundo, alguém está em conexão com o nosso Mestre Jesus. E pegando essa sintonia, o nosso bate-papo hoje aqui no canal dos Tarefeiros é como crescer através da fé. Vamos lá? Vamos embarcar nessa conexão, ampliar o nosso sentir, o nosso sentido e nos conectarmos a esse Wi-Fi do nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior que com tanta amorosidade, compaixão, misericórdia nos deixou um legado sobre a vida, o viver, sobre fé, esperança, perdão, inspiração e conexão aqui no nosso canal dos Tarefeiros. O nosso objetivo é que juntos a gente possa refletir, ampliar a nossa consciência e fortalecer a nossa boa fé, fortalecer esse sentido da vida e do viver. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e nós vamos adentrar aqui nessa conexão especial. Mas antes da gente falar como crescer através da fé, a gente precisa falar sobre a fé. Fé é uma palavrinha tão pequena, mas com um significado assim gigantesco, astronômico, nuclear. A fé, ela é uma conexão, uma essência, um sentimento que ele precisa ser germinado como uma sementinha. E a nossa primeira fé, ela é desenvolvida dentro da nossa casa, do nosso seio familiar, da conexão com o nosso sistema, com os nossos pais, com os nossos responsáveis, cuidadores, com aquelas pessoas com qual nós vamos nos desenvolvendo. E é muito, muito importante a gente falar sobre a fé, a gente falar sobre essa conexão além da matéria, a gente trazer o legado, o ensinamento do Mestre Jesus na nossa vida, na nossa história e no nosso planeta. Estamos no ano de 2023 e Mestre Jesus teve a sua passagem aqui pela Terra material há 2023 anos e nos trouxe bálsamos universais de inspiração, de amor, de bondade, de fé, de esperança, de milagres. E olha só, como anda você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, em conexão com a sua fé? Você costuma conversar sobre religião, crença, espiritualidade, fé com as pessoas do seu núcleo familiar, com as pessoas que você ama? É muito importante que nós tenhamos um diálogo aberto para falar. Jesus, ele nos ensinou, e aliás está nas passagens: vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pode dizer para a montanha, saia, e a montanha vai sair, mova. E às vezes é tão difícil, né? A gente ter essa fezinha pequenininha dentro de nós. Às vezes a gente não tem uma montanha, mas a gente tem uma pedra no nosso caminho, um desafio que faz a gente questionar, que faz a gente ficar com medo, que faz a gente duvidar ou questionar sobre a espiritualidade, sobre a divindade ou mesmo sobre os ensinamentos do Mestre. Quem nunca? Quem nunca teve esse sentimento, talvez não teve aqui na matéria com intensidade, com verdade. Nós, seres humanos, nós somos vulneráveis, nós somos falhos, mas nós temos um potencial de aprender, de transformação, de renovação.
e também de germinação. Então a fé, nós precisamos falar sobre ela, a importância de nós falarmos sobre o Mestre Jesus, sobre esse legado, sobre os seus ensinamentos, sobre o seu exemplo de vida para cada um de nós. Olha que especial, quando a gente fala de Jesus, parece que o nosso coração se preenche, nós trazemos essa força, essa energia, a gente entra direto na conexão dos nossos amigos da luz, do nosso mestre, do nosso irmão maior. Então, à medida que a gente abre para a nossa casa, as portas da nossa casa, as janelas da nossa alma, do nosso coração, para falar sobre Jesus, sobre a fé, todos nós crescemos em conexão, em sentido, em sentir. Nós vemos que em alguns momentos da vida, apesar do que acontece, dos desafios, das dificuldades, existe um porquê e um para quê, existe um além da vida, além da matéria. E Mestre Jesus veio nos ensinar uma coisa muito importante: se a vida não ficar mais fácil, trate você de ficar mais forte. E nós estamos em tempos de desafios. Então, falar de Jesus, a mensagem de Jesus não é fácil, mas vocês podem fazer a sua parte, acreditar. Tudo que pedires ao Pai em meu nome será atendido. Olha que coisa linda! Mestre Jesus é o nosso portal de conexão. A gente precisa fazer a nossa parte? É claro que a gente precisa fazer. Em alguns momentos, quando a gente está na escola, a gente não tem a prova para ver lá se esses conhecimentos foram entendidos, racionalizados, integrados, ou se precisam ser um pouco mais fortalecidos. Às vezes na vida a gente tem as provas da vida que vêm nos cutucar, nos instigar para falar, ou para a gente realmente acionar a verdadeira fé e o sentido da fé. Não é fácil, mas é possível. Então, se Jesus disse com suas palavras, com a sua fala do verbo fazer, falar, agir, que nós podemos fazer tudo o que Ele faz e fez e muito mais, então a gente pode ser esse agente de crescimento, de inovação, de amor, apesar dos pesares, apesar das dores, das dificuldades, dos medos, das inseguranças que todos nós temos. Não adianta a gente dizer, eu tô sempre 100% aqui, segura.com.br. Não, tem momentos que nós somos desafiados pela vida, pelo viver, e que às vezes eu falo, uau, o que eu faço? Peraí, sabe quando você tá dirigindo, você tá lá no GPS, ele dá uma bugada e tem que calibrar? Ou você tá na internet tentando acessar, o computador trava e tenta se reconectar? Assim somos nós. A gente não sabe, não tem uma segurança, em algum determinado momento a gente para, ora que melhora, isso é verdade. Se conecta. Mestre Jesus, amigos da luz, mensageiros do Pai Celestial, nos abençoe, nos guie, nos mostre qual o próximo passo. É hora de dar um passo à frente? É hora de dar um passo atrás? É hora de silenciar e simplesmente aguardar a tempestade passar? Cada um está nesse momento. Ouça, se conecte, tenha certeza que se você abrir essa conexão, você vai receber um sentido e um sentir no seu coração, na sua alma, porque ninguém está ou ficará desamparado. Tempos difíceis, sim, mas tempos de grandes oportunidades de ampliar, transformar, avançar um degrau, sabe? Dar um passo nessa escala evolutiva. E o bom de tudo isso é que não estamos sozinhos. Podemos contar uns com os outros. Olha que bênção! Olha que fé maravilhosa! Pessoas de boa fé. E aqui, na Casa dos Tarefeiros, é isso que você, meu querido, minha querida, vai encontrar
e ter. Pessoas de boa fé, seres humanos falhos, porque somos falhos, mas com uma boa fé e uma boa vontade em se vencer, em se trabalhar, em ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, com muita verdade. E eu acredito que essa também é a sua verdade, já que você está aqui conectado conosco. Então vamos ativar a fé, a esperança, falar, dialogar, nos comunicar, buscar aprendizados, buscar recursos para que a gente possa ativar essa boa fé no aqui, no hoje, no agora, para que a gente possa começar a fazer um pouquinho daquilo que Jesus fez e nos ensinou. Então, uma outra reflexão falando sobre a fé, Jesus falou: vós deveis amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu ouço muitas pessoas, porque eu faço tudo para o outro, eu me dou, eu faço. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para você? Ah, eu não tenho tempo. Se você não ama você, sinto muito. Você não vai amar o outro. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu não posso aqui começar a falar em alemão fluente com vocês, por mais que eu tenha boa fé, que eu seja estudiosa. Sabe por quê? Porque eu não falo alemão, eu não estudei alemão e não tem a ver com fé. Tem a ver com estudo, tem a ver com dedicação, com aprendizado. Então ninguém dá aquilo que não tem. Então não dá pra gente amar ao próximo como a si mesmo sem se amar. Por isso que nós estamos em tempos difíceis, tempos que as pessoas estão intolerantes, irritáveis, instáveis, porque elas não se dão atenção para si, e quando vem o outro e traz esse choque de realidade, tem tantos conflitos. Agora, uma pessoa que se ama, que se cuida, ela não quer guerra com ninguém, ela quer a paz que habita o seu coração, o que ela vai buscar no mundo, fora, na vida, no viver, nas relações. Vamos começar a estiar bandeiras brancas de paz no nosso coração, conosco mesmo, respeitando e liberando culpas, medos. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer algo bom. Será que se fosse hoje, Mestre Jesus seria crucificado? Talvez sim, talvez não. Naquele tempo essa foi a história. Nesse tempo nós estamos fazendo a história. E eu te pergunto, você está colocando a sua fé em jogo, a sua fé em ação, se colocando a serviço da vida? Ou você está achando que está tão difícil e você só está olhando aspectos negativos e difíceis? Lembre-se, tudo que você coloca atenção cresce. Onde você coloca a sua atenção, isso germina. Vamos colocar na fé, na esperança, em tempos melhores, em dias melhores, em seres humanos melhores, e vamos fazer a nossa parte? Então a gente espera que o outro seja melhor. Você está sendo melhor? Você está fazendo o seu melhor? Isso tem a ver com fé, boa fé, disciplina, aceitação e muita oração. Então, para essa Semana Santa, que você receba Mestre Jesus na sua casa, que você abra o seu coração para ter uma refeição de comunicação, de nutrição abençoada, que Mestre Jesus traga o milagre da transformação, da multiplicação dos talentos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, para o nosso planeta Terra. E que você, meu querido e minha querida, fique muito bem. Ative o poder da fé em ação, em transformação, e fique abençoado. Um abraço carinhoso, ótimo dia, ótima semana, até breve.